Saiu a notícia esses dias que o Brasil passou a Inglaterra e já é a sexta maior potência econômica. Mas não é assim que eu vejo que o Brasil já está arrumando para a quarta posição, para o quarto lugar. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Bom, então tem o estudo dos BRICS, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South Africa. Isso aqui, o John O'Neill escreveu um artigo agora comemorando os 10 anos de BRICS. Eu vou ler uns trechos para vocês. Há 10 anos, no dia 30 de novembro, criei o acrônimo BRIC para descrever a provável expansão vigorosa das economias do Brasil, Rússia, Índia e China. Comparada às minhas previsões na época, a história dos BRICS se mostrou um sucesso muito maior do que eu imaginava. Então é isso aqui que eu venho sempre falando, que está muito além do previsto por ele. No quadro mais otimista, sugeria que os BRICS chegariam, talvez, a representar coletivamente 14% do Produto Interno Bruto Global, em relação aos seus então 8%. Na realidade, alcançaram 19%, então muito mais do que ele imaginava. Há 10 anos eu pensava que a China poderia se tornar tão grande quanto a Alemanha. No entanto, ela chegou ao dobro da Alemanha, então foi o dobro do previsto por ele, e passou à frente do Japão, coisa que ele esperava muito mais lá para frente. O Brasil superou a Itália e é hoje a sétima maior economia mundial, muito mais do que eu calculara. Na semana passada, divulgou-se que o Brasil passou a Grã-Bretanha e já é a sexta economia do mundo. Essa previsão de passar o Reino Unido aqui era para 2042, se não me engano, 2037. Então o Brasil passou em 2011, muito, mas muito além mesmo do que ele previu. E você vê que ele está escrevendo um artigo e é atropelado pelas notícias. No total, os países do BRIC representam 3 trilhões, cresceram de 3 trilhões para cerca de 13 trilhões. Então, isso aqui que é um novo milagre econômico mundial. Tá? O mundo está vivendo uma nova ordem econômica mundial. Para comemorar os 10 anos, publiquei recentemente um livro intitulado The Growth Map, o mapa do crescimento, no qual falo do papel fundamental dos países do BRIC e as drásticas mudanças ocorridas no mundo. Se vocês pegarem, gente, eu tenho mais de 10 livros aqui sobre, tem a grande convergência, tem Hot Commodities, a queda do Império Americano, tem vários livros que tratam do mesmo assunto, que nada mais é do que os ricos estão ficando pobres e os pobres estão ficando ricos. Então está havendo drástica mudança no mundo, tem que estudar para ver. Resolvi escrever esse livro há cerca de um ano, depois de uma longa viagem à Índia, China e Coreia. Ao regressar ao Reino Unido, me dei conta de que não havia avaliado a escala de mudança que os países dos BRICS e algumas outras grandes economias estavam imprimindo ao mundo. Então ele previu uma alteração no mundo, só que essa alteração está provocando alteração. Então é aquele ciclo virtuoso para nós e vicioso para os países ricos, tá? É como se a cobra estivesse engolindo o próprio rabo. Na década que se inicia agora, a ascensão dos mercados de crescimento fará com que a expansão global atinja a média de 4,3%. Então ele já tem uma medida do crescimento. Não vai entrar em recessão o mundo, vai crescer. Então as commodities vão se valorizar. Apesar das dificuldades com que o Ocidente se depara nesse momento. É os países ricos, tá? O que pressupõe que o crescimento dos BRICS será de aproximadamente 7%, tá vendo? Os BRICS vão crescer bem acima, e de cerca de 5% nas economias. Então, os outros emergentes, 5%, aí os BRICS vão crescer um pouco mais que os outros emergentes. Talvez pelo tamanho, por dar escala, a gente está melhor do que os países pequenos. País pequeno, me parece que não vai ter muita vez no mundo do futuro, não. Eu recebi esse e-mail aqui, ó. O cara me mandou o paper 204 do Goldman Sachs que eu não conhecia. Ele é o Luiz Duarte, ele sempre faz comentários. Luiz Cadu lá no YouTube, me parece. Então ele sempre faz comentários lá no YouTube. Sempre o cara é professor de música, tá? Mas sempre comenta com muita propriedade na economia. E ele me mandou esse paper aqui. Então com esse paper que eu estou juntando, o que eu faço? Eu vou analisar os BRICS pelo G7. O FMI está com dados de 1980 a 2016. Esse paper 204 que ele me mandou, de 2017 a 2030, tem de 2010 a 2030. Mas só que de 2010 a 2016 eu pego do FMI que está melhor, está sempre mais atualizado, que eles atualizam de 6 a 6 meses. E o paper 99 eu vou usar de 2031 a 2050 para complementar os outros dois.
Então o paper 99 é esse aqui, eu vivo falando dele para vocês, tá? É o melhor paper, o melhor estudo, o melhor artigo que eu já vi em toda a minha vida, é muito bom, porque ele dá os detalhes de onde ele tirou os números. Ele previa, ó, que o Brasil ia passar o Reino Unido em 2036, o Brasil já passou em 2011. Previa que a China ia passar os Estados Unidos em 2042, é provável que a China passe os Estados Unidos agora em 2022, 2023. Tá vendo? O Japão ia passar em 2015, já passou. Então, está muito além do previsto. Mas por que eles erraram? Porque eles acreditavam que o crescimento da China ia cair drasticamente. Ó. Ia cair de 8% para uma média de 5%, tá vendo? Logo agora, ia cair abaixo do da Índia. O da Índia eles acertaram mais ou menos, mas o da China está muito acima do previsto. Só que a China crescendo, ela puxa o Brasil pelo efeito China, porque ela valoriza nossas commodities. Então é por isso que o Brasil e a China estão muito acima do previsto. E nós dependemos do sucesso da China. Então está aqui o crescimento da China pelo FMI, está em vermelho, e o crescimento em azul era o previsto pelo Goldman Sachs. Por isso que eu gosto do paper 99, porque ele me deu os detalhes, os números, tá? É só pegar lá. Então, de uma maneira geral, o Brasil foi relativamente o que mais cresceu acima do previsto. Tá? A China cresceu bastante, puxou o Brasil. A Rússia cresceu o terceiro melhor colocado. Tá? E a Índia, relativamente, foi o que menos cresceu. Seria, apesar de ter crescido além do previsto, seria o patinho feio da turma. Tá? O que é o paper 99? O que ele diz? Ele fala o seguinte, que no futuro os países vão ter um PIB proporcional à sua população. Então eu peguei aqui para vocês terem uma ideia, é o ranking das populações mundiais. Então quem que vai ser grande? É China, Índia, os Estados Unidos, apesar de cair, vão continuar grande, Indonésia, Brasil, Paquistão. O país que tem commodity como o Brasil pode ser que passe na frente de outro mais populoso, porque quem tem commodity, a moeda valoriza. É como se a gente tivesse uma riqueza, a gente não precisa trabalhar tanto quanto os chineses. Então aqui está o paper 204 que o Luiz Cadu me mandou. Tá, o que tem nesse paper 204? Tem detalhado lá de 2010 até 2030 quanto que vai ser o PIB de cada país em 2010, em 2020, quanto é que vai, e quanto que vai crescer nesses 20 anos. Então vocês pegam lá, tá? Aqui tem, vocês podem olhar para acho que os 20 maiores países, sei lá. Tá, aqui ó, quando está assim pretinho é emergente e aqui é país rico. Todos os países ricos vão cair e todos os países emergentes vão subir. Eu ampliei aqui para vocês, ó, então só o que interessa para a gente. Ó. Então os Estados Unidos vai cair de primeiro lugar em 2010 para segundo. A China já vai ser maior que os Estados Unidos, está bem maior, com 31 bilhões e contra 23, ó, tá vendo? Bem maior. O Japão vai ser o quinto lugar, ele é terceiro hoje. A Alemanha vai cair, a França vai cair, Reino Unido, Itália vai cair bastante. E o Brasil vai subir de oitavo lugar, tá, em 2010, agora já é o sexto, tá vendo? Já passou esses dois aqui, ó. Vai subir para quarto lugar em 2030. Então essa é a previsão do Goldman Sachs e é o que eu estou apostando também. A Rússia vai subir também, Canadá, tá vendo? Todos os países ricos caem, todos os países emergentes só. Isso aqui, gente, é estudo, não tem jeito. Vai acontecer. Tem gente que fala que não tem jeito de fazer previsão, mentira. Tem uma outra instituição que prevê também algo parecido, um pouco diferente, ó. 2011, 2020, agora outra data. Os Estados Unidos continuam, já a China continua, o Japão continua, a Alemanha vai cair, tá vendo? O país rico vai cair, a França vai cair, o Brasil se manteria na mesma sexta posição se a Rússia e a Índia passar na frente do Brasil, mas pode ser que o Brasil não deixe esses dois passar. A Rússia, se passar o Brasil, vai ser momentaneamente, depois ela volta a cair porque a população dela já está diminuindo, a população velha. A Índia vai passar definitivamente o Brasil. O Brasil ainda vai passar então o Japão. Aí o Brasil vai ser a quarta potência econômica mundial. Então eu trabalhava como? Eu trabalhava com o FMI e com o Goldman Sachs daqui para frente, ó. Antes do paper 204 que ele me mandou. Agora eu vou mostrar um outro gráfico para vocês. Ó. Vocês reparam que a China seria 20% do PIB mundial em 2050. Agora com esse novo paper, a China pulou para 27% do PIB mundial. Então 7% a mais. A Índia, aqui ó, talvez nem fosse passar os Estados Unidos, agora ela já passa com folga os Estados Unidos em 2050. Então o que aconteceu? Com o paper 204, deu uma intensificada nessa subida até 2030. Foi isso que o Goldman Sachs reconheceu. Além de eu já usar os números do FMI que já estavam além do paper 99.
Então aqui a gente vê claramente que a China vai ser a potência hegemônica com um PIB mais, tá vendo? 10% com 10%, 20%, quase 3 vezes o PIB dos Estados Unidos em 2050. E aqui também é interessante que dá o Brasil aqui embaixo, tá vendo? O Brasil vai ser relevante, mas não tanto quanto China e Índia. Existem outras empresas, tá vendo? O The Economist prevê que a China vai passar os Estados Unidos em 2019. Como que eles fazem? Eles fazem uma simples projeção do passado, tá? Não é bem assim que se faz, mas no curto prazo pode ser que funcione. Não vai funcionar no longo prazo, tá? Isso aqui tá errado. É mais do jeito que o Goldman Sachs faz, ó, que aqui intensifica e depois perde força, porque senão, né? Aonde vai parar? Não é bem assim, não. Mas no curto prazo pode ser que funcione. Então pode ser de 2019 até 2023 a passagem da China pelos Estados Unidos em PIB em dólares. Mas economicamente eu já acho que a China já é maior que os Estados Unidos. Então o que está acontecendo? Pela primeira vez, desde a Revolução Industrial, as enormes assimetrias entre países avançados e as economias emergentes estão em convergência, não em afastamento. O que esse cara está falando? É que os pobres estão ficando ricos e que os ricos estão ficando pobres. Nada mais do que isso. É o que todo mundo está falando. Todo mundo está falando a mesma coisa. E quando que isso começou? Isso começou em 1992, ó, a subida dos emergentes e a queda dos países ricos. Em 2003, ó, o Goldman Sachs fez o Paper 99. Tá, aqui poderia até ser que estivesse meio nebuloso, mas para eles já estava claro que isso ia acontecer. Só que depois que eles fizeram o paper, os emergentes deram um salto. Então aqui agora só não vê quem não quer esse fenômeno, porque está muito claro com os números do FMI, que é uma instituição que obedece aos países ricos. Então é uma instituição insuspeita nesse ponto de falar da nossa vantagem. Aqui tem escala logarítmica, tá? Qual que é a diferença da escala normal para a logarítmica? Base 2, fica até melhor aqui, é que aí vai aparecer mais a parte de baixo do gráfico. Quando você põe em escala normal, aqui em cima fica evidenciado, em escala logarítmica. Vocês podem reparar que todos os países do G7, eles estão caindo. E os países dos BRICS, ó, China, Índia, Brasil está subindo, a Rússia ela vai subir, tá? E depois vai começar a cair junto com os países ricos. Por quê? Porque a Rússia é a mais próxima dos países ricos, é a que tem PIB maior, tá? Mais industrializada. Eu detalhei aqui, ó, cortei e detalhei para vocês só o Brasil. Ó. O Brasil em 2003 era a 15ª potência econômica mundial. No momento já é a 6ª. Ao passar, aqui vamos ver, vermelho aqui é a França, né? Ao passar a França, ela vai ser a 5ª. Ao passar a Alemanha, pode ser que seja a 4ª, tá vendo? Antes, eu acredito que a Rússia não vai passar o Brasil e a Índia vai passar definitivamente. Então pode até ser que a gente consiga ser a 4ª potência econômica por um curto período de tempo até a Índia passar a gente. Depois a gente volta a ser a 5ª e depois a gente volta a ser a 4ª definitivamente. Essa curva aqui, gente, é muito difícil de calcular, porque qualquer valorização na moeda muda esse trajeto aqui. Mas aqui já dá uma boa ideia do que vai acontecer com o Brasil. E repara bem como que os países ricos vão cair como estrelas cadentes. Ó. A queda deles não tem jeito, vai acontecer. Olha só como que será o PIB em 2000, como que era em 2002, como que será em 2050. Aqui eu peguei em azul, ó, em ordem, quem que é importante em 2050. Quem que vai ser maior? É a China. Então a China sai de um pedaço bem pequeno para 28% do PIB mundial. A Índia vai sair, tá vendo? Pequenininha, vai crescer bastante. Os Estados Unidos, que eram muito importantes em 2002, em 2050 vão ter uma importância muito menor. O Brasil, relativamente, vai ser quase metade dos Estados Unidos, está muito bom. O Brasil vai estar na frente da Rússia, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, tá vendo? Todos os países ricos vão perder importância. E dos maiores, ó, China, Índia, Brasil e Rússia, tudo emergente. Os países ricos vão ficar bem para trás, ó. Então, o PIB em 2003, olha só como que era. Estados Unidos e os demais países ricos na frente nossa. Agora, em 2050, os países emergentes é que vão estar na frente. Mas mais importante que o PIB é a capacidade de importar e exportar. É isso que interessa para o Brasil. Então, os Estados Unidos compravam bastante do Brasil, bem mais que a China, mas com a crise econômica de 2008, eles caíram a importação nossa e a China continuou aumentando. Então, isso aqui é o efeito China. É por isso que o Brasil está bombando. Não é por conta do PT ou do PSDB, é por conta do efeito China. Aí as exportações da China, que é o que dá capital para ela comprar as coisas do Brasil, está muito bem. Ó. Eles não só passaram os Estados Unidos e a Alemanha, como passaram correndo, deixando para trás.
Em 2016, eles vão exportar o dobro do segundo colocado. É muita coisa. Então, vamos acompanhar as exportações da China, que é muito mais importante do que o PIB da China. E por que é importante para nós? Porque o Brasil ele é concorrente dos Estados Unidos. Então, quanto maior os Estados Unidos ficar, pior para nós, porque nós temos saldo comercial negativo com os Estados Unidos. E quem que é bom que cresça para a gente? A América Latina como um todo, ela vende produtos para a China e nós estamos fazendo a reciclagem do petrodólar aqui na América Latina. Então, a América Latina crescer para nós é muito bom. A China crescer para o Brasil é muito bom, porque a gente tem saldo comercial positivo com a China. Apesar de todo mundo falar da invasão dos produtos chineses, os produtos que estão invadindo o Brasil são dos Estados Unidos, não é da China. A União Europeia, apesar de estar em crise, também é boa para nós. E o Oriente Médio, gente, que vende petróleo para o mundo inteiro, está reciclando o petrodólar no Brasil. Então, é esse quadro aqui, bem favorável, que está turbinando o Brasil. Isso aqui é o efeito China, eu chamaria. Desempenho das exportações, está vendo? O Brasil em 2011 foi muito acima do esperado, muito acima do previsto nas exportações, nós estamos bombando, mas mais interessante é a Índia. Se a Índia aumentar muito as exportações, eles vão poder comprar muitas commodities do Brasil. Então esses 45% da Índia aqui, eu não sei por que é, mas a gente tem que investigar, porque é aqui que está o segredo da intensificação do efeito China. A Índia também é igualzinha à China, vai bombar o Brasil. E por que a China vai continuar bombando o Brasil? Porque a China poupa muito. O Goldman Sachs previu a poupança da China, quando ele fez aqui, ó, ele previu que ia cair para 30%, não, aumentou para 55%. Só para vocês terem ideia, ó, os países ricos eles poupam um pouco mais de 10%. Então, 10% para 55% é muita diferença. Então, é a determinação chinesa, a força de vontade, a organização. É isso que faz com que a China garanta o futuro do Brasil. Então, o The Economist fez essa revista aqui, ó, falando que o Brasil está decolando, tá? Não é só os brasileiros parece que não vê o sucesso do Brasil. Então, vamos analisar agora cada um dos países. A China, ela tem o melhor governo do mundo. Eu não vejo o governo de lá tomar uma medida incorreta sequer. Enquanto que as democracias estão batendo cabeça, cada um puxa para um lado, democratas para um lado, republicano para o outro. Desse jeito não vai. Lá se poupa mais de 50% do PIB. O que significa poupança? Significa que o passado foi bom, tá? Eles investiram, por isso estão podendo poupar, e a poupança também é garantia de um futuro melhor, porque se você poupa, você investe, então logicamente o futuro vai ser muito bom. E os chineses estudam com afinco. A Veja soltou uma matéria mostrando como que eu estudo lá, vocês têm que ler para saber aonde que está a maior arma da China. Saiu nessa revista aqui, eu vou botar o link para vocês dessa matéria. Então lá é muita gente estudando e com afinco, é essa que é a principal arma deles. O Brasil, o que está acontecendo? Ele vai continuar sendo turbinado pelo efeito China, principalmente se a Índia entrar também. Tá? Mas cada um de nós deveríamos poupar muito mais, investir mais na nossa saúde e na nossa educação. A gente não precisa falar que o governo tem que investir na educação. Quem tem que investir, quem tem que levar as coisas a sério somos nós e não o governo. Nós temos que puxar a responsabilidade para nós. O Brasil no agronegócio, gente, o pessoal fala que é commodity, isso aqui é muito mais difícil de fazer do que colar um sapato. Eu já tive uma esposa que colava sapato, era o dia inteiro trabalhando de pé, colando sapato, não tem graça nenhuma. Enquanto que produzir commodities, extrair petróleo do pré-sal, produzir minério de ferro, é coisa muito mais difícil que colar um sapato. O que está acontecendo com a Rússia? Ela também está sendo turbinada pelo efeito China, porque na Rússia tem muitas commodities, mas a população lá está velha e já começou a diminuir. Então a Rússia é um grande país, tem um grande potencial por causa das commodities, por causa das riquezas naturais, mas a população está velha e diminuindo. Por isso que a Rússia, e ela também tem um PIB mais alto, por isso que ela não vai ter tanta força no futuro. Talvez por isso não consiga passar o Brasil. E a Índia? A Índia aumentou em 45% as exportações em 2011. Eu ainda não sei o motivo disso, não estudei. Tá? Pode ser apenas o começo de uma grande explosão, ou pode ser um fato atípico, que não vai se repetir. Tem que estudar para ver. Mas está demorando para deslanchar, muito abaixo do que o Goldman Sachs estava torcendo por ela. Não do que ele previu, mas pelo que estava torcendo. Mas isso aqui pode mudar a qualquer hora e a Índia ajudar a turbinar o efeito China. Então a Índia tem um enorme potencial, mas está muito bagunçado. O trânsito lá é caótico, então assim lá é toda a economia. Mas se organizar esse trem, eles bombam. Falou, moçada?